Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Este é o módulo 4 da Homeopatia Clássica Hahnemanniana, o curso programado para 10 módulos. Como sempre, ao iniciar qualquer estudo, gere a motivação positiva e que nossa revisão, nosso aprendizado, a aplicação dos conceitos homeopáticos hahnemannianos sejam para o benefício dos nossos pacientes. Esses são os participantes do encontro, do terceiro encontro, em 26 de outubro. Eu convido a todos os médicos, homeopatas, veterinários, odontólogos que não se inscreveram para o curso, que o façam para assim poder participar do encontro Zoom, que ocorre no quarto sábado, então o próximo é dia 23 de novembro, que são os participantes. Este é o programa dos 10 módulos, o calendário, os livros, textos, né, que compõem os recursos. Convidar vocês também a participar das quintas 1, encontro que a gente faz toda quinta-feira, às 19 horas. Nós estamos estudando agora esse livro, Tratamento Homeopático das Doenças Agudas, são todos dois casos. Os encontros nas quintas 1 discute os casos, há uma participação de vários professores da escola, do Gamarra, né, inicialmente, e é uma boa oportunidade de confraternização e aprender. Aqui nós tínhamos programado os minicursos, mas depois de avaliação com o grupo, nós vamos fazer círculo de estudos. Está ocorrendo agora o círculo de estudo da matéria médica. Em 2025, nós estamos programando fazer um círculo de estudo e revisão. Não vai ser um curso, vai ser alguns encontros de revisão do repertório, da metodologia, dos sintomas mentais, dos agudos. Aqui é um projeto de que em 2025 nós possamos formar um grupo para os recém-formados. Isso aconteceu já no Guest, na década de 80, 90. Os alunos que terminavam o curso do IHB se reuniam às terças-feiras lá no próprio IHB para fazer um curso de reciclagem. Depois a gente fez um curso de aperfeiçoamento e revisão. Então, essa é a ideia, e a ideia do curso é que seja para os homeopáticos recém-formados, ou até com 5 anos de experiência. Vocês sabem que o Alto tem uma preocupação com 3 grupos de homeopatas, os coordenadores dos cursos, os homeopatas mais experientes, que têm mais de 10 anos de prática, e os recém-formados. Então, é um público distinto que merece um conteúdo e principalmente uma metodologia distinta. Aqui é só para você lembrar a temática, o curso, esse é o outline, esse vídeo é apenas para apresentar o conteúdo, todos os PowerPoints anteriores estão disponíveis no site. Isso é a temática do módulo 4 sempre tem um PowerPoint e um texto em Word. Aqui, o texto do módulo 4 já está disponível no site. Isso é o que vai ser visto hoje, né? O caso clínico, a bibliografia do câncer, clínica, toma do caso, repertorização, as escolas americana e britânica, que está bem detalhado aqui no Word. O kit repertório dá ênfase no repertório de Kent e no dicionário de Clark e alguns textos para o grupo da veterinária. Aqui é para você ter uma ideia, se situar, principalmente os que chegaram agora, de quais são os recursos que constituem. O texto básico é o texto dos Fundamentos da Homeopatia, que no ano 2000 foi editada a terceira edição,
Foi por ocasião do Congresso Brasileiro de Homeopatia, lá no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. É um livro-texto que tem orientado, né, algumas escolas de formação. Esse livro-texto foi ampliado, revisado e atualizado nas edições que estão disponíveis para download gratuito no site e também no clube de autores. Então, nós temos os livros-textos, que são ampliações e atualizações, como foi dito, dos tópicos, dos fundamentos. Nós temos esse mesmo conteúdo de uma forma organizada para um encontro de 12, são os textos em 12 lições de repertório, matéria médica, e como alguns preferiram ter um texto ainda mais enxuto, foi elaborado os compêndios. Tem todo o conteúdo do anterior, do mais amplo, de uma forma mais própria para uma revisão do texto. E mais resumindo ainda, nós temos os guias temos três guias, o guia para a matéria médica, o repertório para a clínica. E mais resumido ainda, nós temos o caderno de homeopatia e as tabelas. E aqui são os livros textos clássicos que complementam o conteúdo. Esse texto do Dungeon é extremamente importante, porque ele faz uma apresentação dos conceitos hahnemannianos à medida em que eles foram evoluindo ao longo da obra do Hahnemann, e tem um texto clássico da filosofia homeopática que tem uma grande influência aqui na nossa, nos cursos de formação no Brasil, porque vieram através de Pasqueiro. Na Inglaterra também tem uma grande influência, porque o Gibson Miller foi estudar com o Kent, depois voltou para a Inglaterra e ensinou a John Vai, Margaret Thaler. É, em outras partes do mundo, a filosofia homeopática do Kent é valorizada, mas nem sempre com o valor que nós damos aqui. Uns questionam se o Kent é realmente um Hahnemanniano, né, a homeopatia clássica Hahnemanniana, porque ele introduziu, de uma forma moderada, sem dúvida, e às vezes não explícita, como é o caso da lição sobre a substância simples, em que ele apresenta exatamente o conceito de Swedenborg sobre a força vital, etc. Mas aí você vai ter o texto do Hahnemann, né, somente o órgão e o tratado das doenças crônicas, a natureza e o tratamento das doenças crônicas, o IAR com a prática da homeopatia, o Bonnerhausen com o valor característico do ramo, o Kent e o Gattaki. Então, esses são Hahnemann, mostrou a doutrina, IAR e Bonnerhausen ensinaram como aplicar, e o Kent e Gattaki. O Gattaki tem uma influência do Kent. Então, isso aqui é o conteúdo básico, a sua biblioteca básica para entender todos os princípios e a aplicação da homeopatia. Aqui são os livros que estão disponíveis no Clube de Autores, aqui são os compêndios, aqui são os guias, e finalmente você tem o caderno e as tabelas. Então, o caderno é um outline estruturado de todo o conteúdo da homeopatia de uma forma, em uma página só. Cada tema tem uma página, e as tabelas são exatamente aquelas orientações, chega a ser um protocolo, é um roteiro para a aplicação na clínica. Então, todo esse material vocês vão ter, o caderno e as tabelas estão em fase de elaboração, mas até o final do curso vocês vão ter. Aqui o Gunavante, que tem dois livros interessantes, tem um sobre o Genius da homeopatia e tem esse para a correta prescrição, né? O roteiro para a correta prescrição. Ele indica que para o início, os iniciantes, seria interessante ver o livro do Borland, é fácil encontrar na internet. Esse é uma preciosidade, a Elizabeth Wright, sobre um curso. Tem o Gibson Miller, que eu falei para vocês, que foi que, de certa forma,
ajudou a formar o corpo conceitual da homeopatia inglesa, com a influência do Kant, e a Margaret Tyler nesse texto, o que não fazer, o que não se deve fazer. Então, essa é uma sugestão. Esta é a melhor maneira de você estudar o organon, estudar o organon pelos esse outline que o Julian Wisdom elaborou para orientar o grupo de estudos, né, no curso em que ele dava aos seus alunos, como se deve estudar os parágrafos do organon, pelo temática, é estudar doenças agudas e crônicas, vez 72, 81, toma do caso 182 ou 104 e assim por diante. Então, essa é uma boa orientação. Eu não vou me deter aqui no caso clínico, porque essa videoaula é apenas um roteiro para o texto, e vocês precisam refletir, está lá no PowerPoint, é um caso clínico do Clark. E no encontro Zoom, como nós temos 2 horas, né, eu sugiro que quem participa do encontro Zoom, o próximo vai ser no dia 30 de novembro, do quarto módulo, vocês estudem com antecedência para que a participação seja mais proveitosa. Então, aqui é quem é o Clark. O Clark foi uma pessoa muito importante na escola britânica. Ele participava junto com o Cooper do Cooper's Club, ele, o Clark, depois o Bonnet, depois que saíram, entrou a Margaret Tyler, eles se reuniam e faziam discussão dos casos. Aqui é uma orientação do GATAC, né, que o tratamento da doença crônica é diferente do tratamento da doença aguda. Já no início do parágrafo 82, sobre a toma do caso, o Hahnemann disse que aquelas orientações são mais indicadas para os casos crônicos, com todo aquele detalhamento. As doenças agudas, elas têm uma toma do caso mais própria. Você pega lá vê no livro dos agudos lá do áudio, que está disponível para vocês, como é que deve fazer a toma do caso, a ficha do caso agudo, como observar. No caso crônico, é necessário tempo e paciência. Não se resolve um caso crônico de 10 anos, doenças autoimunes, reumatológicas todos os tipos de doença crônica que corresponde à psora terciária na visão de Hahnemann, ela necessita tempo, às vezes 2, 3, 4 anos. Você tem 15 anos de evolução, você quer que resolva numa semana? Então, essa é a primeira lição na doença crônica, é ter tempo, paciência, prescrições corretas e observação na sequência do tratamento. Então, a gente colocou isso, esse é o Gataque, sem dúvida nenhuma. O Gataque, você vê que é de outra geração. O, ele realmente tinha resultados superiores aos seus contemporâneos. Alguém pode fazer alguma crítica a alguns aspectos, mas vale a pena estudar. O livro do Gataque foi um dos livros que o Pasqueiro indicava. Então, aqui é um caso de um câncer de mama, vocês estudem isso, né? Como ele foi prescrevendo. Aqui é um bom exemplo de observar como uma a observação no caso crônico e uma prescrição sequencial no estilo de Bonnet, de Vanier, e com toda a evolução, como ele foi anotando, como aqui está em inglês, né? Está em português, está em inglês para vocês conferirem. Então, foi 2 anos a evolução desse caso, de 1906 a 1908. Então, isso demonstra aquele aspecto que a doença crônica precisa ter tempo, paciência, prescrições corretas e observação cuidadosa. Esses foram os medicamentos dentro da sequência
tuia, cirrino, silícia, carcinosino, nátrio carcodílico e fitolácteo. Veja que o tratamento do câncer do Ramakrishna mais ou menos segue essa orientação. Você vê que tem o remédio do câncer geral, depois o câncer específico do local e o nosódio. Então, são esses três grupos de medicamentos que você vai realmente fazer um tratamento que possa realmente, principalmente nos casos iniciais, no câncer. Aqui ó, tem o livro do Clark, o Grima nos Estados Unidos, é o que tem mais experiência com câncer, Bernaville na França e Cooper. Então tem aqui o Farrokh Master, esse livro do Lionel Magô é um excelente livro para você lidar com os efeitos colaterais do tratamento da quimioterapia, da radioterapia. É uma preciosidade. Você vê, é no outro contexto, é na França, tem o contexto social e do Código de Ética Médica francês, etc. Ele não pretende curar o câncer como Ramakrishna e outros. Ele aqui objetiva os efeitos colaterais. É um excelente livro nesse sentido, é um guia prático. Tem uma primeira edição em português, essa aqui eu acho que é a segunda edição, e tem uma outra edição mais nova. O Ramakrishna, ele propõe tratar o câncer. Então, assim como esse grupo aqui, não tinha os recursos que nós temos agora. Ou morria, ou melhorava, ou curava. Aqui não, propõe. E esse texto, essa revista do Espectro, ela faz uma revisão com alguns casos do tratamento do câncer. Então, essa é uma bibliografia completa para quem realmente trata o câncer. O outro que ele colocou o conceito do cancerinismo foi o Leon Vanier. Esse é um livro também fundamental, porque ele demonstra os aspectos ou os sintomas que antecedem o aparecimento do tumor, do câncer em si. Então, você tratar nessa fase é muito mais fácil, porque ainda está o organismo está se preparando para se manifestar como um câncer. Então, é o estado cancerínico. Vale a pena ter esse texto. E a semiologia, que faz parte de hoje, os três tipos de sintomas. Esse é o livro clássico, está disponível para download gratuito também no grupo do Gemásia, no grupo do Instituto James Tyler Kent, foi quem traduziu o, o, o livro do IAR. E então, esse é o tópico sobre a semiologia, que faz parte do módulo 4. Você tem o. Esse é um livro de base sobre a semiologia do Denis Demarque. O outro livro de base também do Denis Demarque é sobre as técnicas homeopáticas. São dois livros must-have, né, que você precisa ter. Esse é o livro da semiologia, né, do Aldo, é o tema de hoje. Aqui você tem toda a semiologia, né? O parágrafo 7, o parágrafo, não, 72 e 81, sobre as doenças, a semiologia, a doença aguda e a doença crônica, que já está delineado no parágrafo 5. Depois você tem esta tabela que a gente, desde 1980, usa no ambulatório, que é um trabalho apresentado no Congresso de Lyon de 1986, um dos melhores congressos internacionais até hoje. Todos os textos do Congresso de Lyon são verdadeiras aulas de homeopatia, mais ou menos como o primeiro congresso de homeopatia no Brasil, né? Aquela tese do Galhardo sobre a história da homeopatia no Brasil é uma referência mundial até hoje. Então, isso aqui é importante. Vocês, cada slide das nossas apresentações, ela tem um ensinamento, ela reduz. Isso, do ponto de vista didático, é contraindicado, mas de uma certa forma, para fazer uma apresentação de primeira vista, sim, mas para fazer uma revisão do conteúdo é útil.
você tem uma visão do que é o conhecimento da doença, ó. É um dos três aspectos do parágrafo 3, né? Conhecer a doença, conhecer a força dos medicamentos, a maneira de prescrever e repetir as doses e todos os aspectos da aplicação e reconhecer os obstáculos à cura. Então, sabendo fazer bem isso, você realmente é um verdadeiro mestre da arte do curar. Então, é um slide de revisão. Tem a outra dimensão, que é a dimensão da pessoa. Essa dimensão da pessoa foi introduzida por Kant na lição primeira, de Sick, o enfermo, e utilizada como rotina na prática por Pasqueiro e, por conseguinte, a nós, né? Porque o primeiro curso de homeopatia na escola de Curitiba, com Gamarra, né? Na Fundação do Paraná, ele teve influência da escola argentina, Schaffer, Ambrose e vários outros mestres argentinos vieram aqui, e o Gamarra com Matheus foi estudar na Argentina. Então, essa é a dimensão. Aqui você tem todo o conhecimento da doença, do ponto de vista é, da doença aguda, da doença crônica, do substrato miasmático, e essa dimensão da pessoa. Nós já mostramos esse slide. Aqui são os livros de clínica que correspondem. O livro mãe, o livro base é o Os Fundamentos da Homeopatia, né, que saiu em 2000. A partir do Fundamento da Homeopatia foi desdobrado e atualizado, como dissemos. Aqui são os livros que correspondem à clínica. Esse é o livro texto, este é o compêndio, este é o guia. E aqui esse é um dos livros mais que, sei lá, talvez, não diria mais útil, mas é o que sai mais, é o que as pessoas referenciam como sendo um bom guia para os estados agudos. Ele foi escrito em 2002, né, 2 anos depois dos fundamentos, mas até hoje é útil, né, principalmente para a turma da pediatria e quem trata muitos agudos. E aqui no Congresso, no Encontro Mineiro de 21, né, 2023, você tem aqui principalmente o aspecto prático. Você tem 52 casos analisados, é este livro que a gente utiliza nas quintas Zooms agora. Então, aqui, a ideia, alguém perguntou qual é o significado dessa tabela dos antipsóticos. Aqui, no final da repertorização, quando você está escolhendo um medicamento, você simplesmente consulta a tabela para ver se ele tem essa dimensão miasmática. É um guia, é uma orientação. E isso a gente tem usado desde o início da nossa prática no ambulatório desde 1982. Isso é a toma do caso. Aqui são questionários. Esse questionário do Bonenhausen, ele dá uma boa orientação, principalmente para quem está começando. Claro, tem as orientações do organon, que, como nós referimos, é mais voltado para a doença crônica. Aqui você tem uma verdadeira aula de semiologia, né, do Bonenhausen. Isso ajuda a você, junto com o repertório, fazer aquilo, usar o repertório como um guia semiológico. Você tem esse texto do Kant, que era o texto que ele usava para. Ele atendia por correspondência, o grupo, né, do Kant. Então, as pessoas respondiam esse questionário. Tem a arte do interrogado, Pierre Smith, que é um clássico, esse do Pierre Joly, e o do Aleister Gray, que é mais recente. Tem também o questionário pré-consulta, que utiliza lá na clínica do Sankara, né? E que nós também no ambulatório, às vezes, utilizamos. Antes de fazer a consulta, nós fazemos, o paciente preenche esse questionário pré-consulta. É útil, pode depois conversar um pouco mais sobre ele. Aqui, esse é um dos melhores livros sobre repertorização do Tiwari. Ele é recomendado e aprovado como livro-texto e repertório pelo
Conselho Central da Homeopatia da Índia. É realmente uma preciosidade, ele é claro, fidedigno, tem uma precisão conceitual fantástica. É, sem dúvida nenhuma, o melhor livro sobre repertorização e repertórios. Isso vocês já viram em outra ocasião, que é o aspecto da repertorização, a valorização, a matriz dos sintomas de Bonnehaus, o valor característico dos sintomas. É bom vocês refletirem, porque dependendo do arranjo, você precisa de outro repertório. Você para fazer uma repertorização com Bonnerhausen 2, eu usando o terapêutico, você não pode fazer esse método com o síntese ou com o Kent. É preciso fazer com o terapeuta Pocketbook. E claro que, como as rubricas terapêuticas Pocketbook estão representadas no repertório do Kent, do Aldo, você pode utilizar. Mas o importante é que neste método de repertorização e nesse arranjo, as rubricas têm que estar desmembradas ou abstraídas, como diz o Dimitriades. O que é abstrair é abstrair as partes que constituem o sintoma. Todo sintoma é um fenômeno que se localiza, que tem circunstâncias que modificam horário, agravação, melhoria e causalidade, e, eventualmente, um concomitante. Então, um sintoma que tem essas quatro partes, não se repertoriza os sintomas, se repertoriza as partes abstraídas ou desmembradas. Esse é um texto da Escola Americana e Britânica que você. Olha aí que maravilha, né? O Eren foi aqui é a escola de Allentown, foi a primeira escola de homeopatia do mundo. E aqui é a escola do pós-graduado do Kent. Aqui são as figuras importantes da escola americana. Aqui a faculdade e o Hospital Homeopático de Londres são as figuras da homeopatia britânica. O texto sobre cada um deles está no arquivo Indoc. Aqui é o kit repertório, vocês estão fazendo o curso de repertório, está sendo um curso muito bom e de muita utilidade, né? Tem 20 e poucas pessoas, e nós discutimos com detalhes, né, como usar cada um dos repertórios e como usar, quando usar, como usar. Então, essa é a parte. Então, aqui é sobre o repertório de James Tyler Kent, é um repertório que não tem como. São dois repertórios que é preciso se entender a sua estrutura, a sua filosofia de construção, tanto o repertório do Kent como o repertório do Boger. Tem estruturas distintas. Esses dois repertórios eles foram os marcos na homeopatia americana e também na Índia. Quando os indianos falam do repertório do Bonnie House, normalmente eles estão se referindo ao BBCR, como eles chamam, né? Que é Boogie Bonnie House Characteristic Repertoire, não ao Pocketbook. Então, são três estruturas completamente distintas que têm maneiras diferentes de usar e não pode misturar, sabe? Não pode misturar o Brica do Bonnie House, não é, não vai trazer um resultado mais acurado do que usar separadamente. Então, cada um. Isso aqui eu acho que a biblioteca, no curso de formação, é obrigação. Master tem que ter na biblioteca esse repertório para os alunos avaliarem a importância de cada um. Então, esse é um repertório que, compilado por Cochlenberg, que ele faz uma análise crítica das rubricas do Kent. Aqui eu só vou passar para vocês. Aqui é a Maria Luiz, que ajudou. é, o, Depois da morte do Kent, ela ajudou a refinar a terceira edição, e a terceira edição é a base das outras edições. As outras edições, elas não têm são, alterações estruturais nem de importância. O que entende melhor do repertório do Kent em termos de ensinar é o Curry,
tem esse livro fundamental para estudar o repertório do Kent. Esta edição de 87 do Kunstler é considerada a melhor edição. O Kunstler fez algumas correções. Antes, o próprio Curran e o Chand fizeram uma edição corrigida do repertório do Kent. Mas o Kunstler foi depois, né, do Chand o Chand e o Curran, fez a edição deles 1980, antes de 87. Aqui é só para mostrar o repertório do quente, o tipo de sintoma, isso não tem como mostrar nesse vídeo de introdução, para você estudar, você entender que os 3 graus do quente diferem um pouco da maneira da pontuação do repertório do Bornhausen. Quem começou a pontuar o- os, os remédios, né, nas rubricas foi o Iai, Bornhausen e o Kent tem outra coisa. Essa é a estrutura do repertório do Kent. Ela é coerente da primeira página até a última página. E agora, em relação à biblioteca de matéria médica, o repertório, se você não sabe matéria médica, não serve para nada, só serve para atrapalhar, ou então para fazer prescrições apressadas e não acuradas, né? Então, este é o cliente. Aqui nós damos uma revisão de como a biblioteca de matéria médica ela deve ser constituída, que vocês estudem, tá todas as matérias médicas com as datas, distribuídas em 4 grupos. Aqui você tem 2 observações do Kent, do parágrafo 257 e 258, você não tornar favorito certos medicamentos e nem deixar de prescrever aquilo que não, você não teve muito êxito na prescrição no passado. Então, vale a pena você meditar no parágrafo 257 e 258. Aqui você tem um roteiro da ordem do estudo da matéria médica. Então, algumas pessoas que receberam esse roteiro ontem, na reunião da quinta-feira, o Francisco sugeriu que realmente incluísse a matéria médica da Margaret Tyler, então ela está incluída. Não temos tempo hábil aqui de descrever cada um desses aspectos, mas vocês estudem no encontro Zoom do dia 30, a gente pode detalhar isso. Esse é o dicionário do Clark, em 1900, foi a primeira e melhor compilação da matéria médica. Alguém já falou que se fosse uma ilha deserta, a matéria médica poderia levar era essa. E aqui o grupo da veterinária, né? São 13, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui tem a Suzana Nodari, que era da Rio Grande do Sul, ela agora está em Portugal, mas ela conduziu o curso de veterinária muito bem. Ele apresenta um caso clínico e uma homeopatia em veterinária. Então, essa é a nossa comissão para a veterinária. Faça uma revisão disto e pergunte o que é que você aprendeu. E sejam todos muito bem-vindos que estão inscritos para o nosso encontro do dia 30 e os que não se inscreveram podem se inscrever. É que você tenha paz, que seu coração permaneça aberto, que você desperte para a luz da verdadeira natureza, que você seja curado e que você seja uma fonte de cura para todos os seres. Bye bye e até o nosso próximo encontro. Tchau.